Querido, passemos agora para o momento da palavra, nesta noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Querido, quero que você preste atenção no que Deus tem a falar conosco nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Querido, Jesus cumpriu a sua missão, a missão dele. Veio, se entregou por nós, e através deste sacrifício, ele nos deu o direito à vida eterna. A sair, querido, do reino das trevas, da escuridão, do pecado, do cativeiro, e passarmos para o reino da luz. Vivemos, querido, uma nova história hoje, já, agora, nesse momento. Por isso que ele veio, querido, anunciar as boas novas, o evangelho, trazer boas notícias. Porque antes dele, todos estavam perdidos, mortos, em seus delitos. Mas ele veio, querido, para mudar a história da humanidade. Amém? Tanto é, querido, que na história tem o antes e depois de Jesus. Aleluia. Depois de Jesus, querido, nós que aqui estamos, nascemos depois dele. Recebemos dele, querido, ensinamentos, ordenâncias, que foi deixado na palavra do Senhor para cada um de nós. Onde nós devemos passar, querido, a viver em fé. Viver a palavra do Senhor, mas não só de falar, mas de ação, de atitude. Sabendo, querido, que Deus, Ele é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. E assim, querido, nós somos o que? Servo. O servo, querido, ele não tem vontade própria. O servo, querido, ele obedece. Ele ouve e obedece. Porque as coisas devem acontecer não do meu jeito, não do seu, mas da forma que Deus quer. Amém? Porque a forma dele é correta. Somente do jeito dele é que nós iremos galgar esta caminhada no rumo certo. Prosseguir todos os dias essa caminhada que foi proposta para cada um de nós. Para um dia, querido, chegarmos na presença do Senhor e declarar que nós cumprimos a nossa missão. Amém? Que foi difícil, que combatemos o bom combate. Aleluia. Glória a Deus. Que cumprimos a nossa missão, querido, e guardamos a nossa fé. Isso, querido, nós somos chamados como igreja para cumprir a vontade do Senhor, eu e você. Querido, e o que Deus deseja é que haja transformação de vida, porque não podemos agradar a Deus, queridos, se permanecemos ainda como antes, vivendo uma vida de escravo, sendo levado pelos desejos da carne, pelas próprias vontades, sendo conduzida não pelo Espírito Santo, mas pelo inimigo. Nós somos, queridos, colocados à prova todos os dias. O inimigo tem nos tentado todos os dias. Somos bombardeados todos os dias. Vivemos num mundo, querido, que as coisas estão cada vez mais ficando mais difíceis. Mas quero lembrar aos irmãos que o sacrifício de Jesus foi perfeito. E ele sabia que iríamos passar por tudo isso. Por isso nos advertiu que tivéssemos bom ânimo. Amém? Levantar nossas cabeças, prosseguirmos em fé, caminhando esta caminhada que foi proposta para nós,
Sabendo, querido, que essa caminhada nós só conseguimos trilhar se for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, querido, nós não conseguimos nada. Ele é que nos conduz. E é nele que nós devemos, todos os dias, querido, nos fortalecer, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Aleluia. Jesus foi maravilhoso em sua missão, porque antes de cumpri-la por completo, lá no Calvário, lá na cruz, Ele primeiro ensinou, deixou ensinamento para cada um de nós. Ensinamentos estes, queridos, de forma simples, clara. O homem, querido, depois da ida, do retorno de Jesus ao Pai, querido, e com o passar do tempo, o homem tem criado coisas, doutrinas, novos ensinamentos. E como tenho dito aqui, queridos, o que Deus colocou em nossos corações, no início desta igreja, e é isso que nós devemos nos manter firme, pregue a palavra. Volte ao início de tudo. Uma palavra simples, ou seja, a palavra do Senhor. Simples, queridos. Querido, não temos que inventar nada. Amém? É só meditarmos na palavra, ouvirmos o que Deus fala. Mas algo é necessário de nossa parte. O que, pastor? Obediência. Obediência. Ele disse o que deveríamos fazer. Então nós devemos obedecer. Sem obediência, queridos, nós não conseguimos agradar a Deus. Amém? Pois é a Ele que nós devemos procurar todos os dias agradar. Não queira agradar pessoas. E em muitas vezes, nem tão pouco a você. Mas queira, todos os dias, em todo o tempo, agradar a Deus. E nesse agradar a Deus, querido, travamos às vezes lutas, nós com nós mesmos, porque vem de encontro à nossa vontade, o que as pessoas dizem, o que o mundo ensina. Mas nós não devemos ser guiados pelo que nós pensamos, pelo que as pessoas dizem, e nem pelo que o mundo ensina, mas sermos guiados pela palavra do Senhor. Aleluia. Então vejamos, querido, o que diz a palavra do Senhor. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relatos de Lucas, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. A partir do verso 46. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Diz a palavra do Senhor: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente,
e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Querido, aqui é Jesus ensinando, de forma bem simples. Nesse capítulo, no capítulo 6, ele ensina muitos ensinamentos nos versos anteriores. E aí ele finaliza esse capítulo, a partir do verso 46. E primeiro ele coloca um questionamento. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Amém? Querido, Jesus está falando para os cristãos, para a igreja. O que adianta abrir a boca e dizer Senhor, Senhor, se não fazemos o que Ele nos diz, o que Ele nos manda? Querido, o que Jesus deixou foram mandamentos que nós devemos obedecer. Mandamentos vindo de Deus, querido, não há questionamento, mas obediência. Amém, igreja? Obediência. O que adianta, querido, abrirmos nossos lábios e estar constantemente declarando e dizendo Senhor, Senhor, eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Pode me usar quando tu quiseres. Mas na prática, querido, na atitude, não há a realidade, não há ação. Não adianta nada, querido. Amém? Jesus diz, querido, a palavra de Deus nos alerta, que no último dia chegarão pessoas diante do Senhor, batendo a porta, dizendo Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônio, pregamos, fizemos isso e aquilo. Senhor, Senhor, te seguimos. Senhor, Senhor, nós estivemos na igreja todo domingo, toda quarta, participando de todos os cultos, toda campanha, Senhor. E o que é que Ele vai dizer? Não te conheço. Não te conheço. Querido, temos que viver a realidade do Evangelho, queridos. Como disse o Evangelho, ele é simples, mas ele precisa ser praticado. Não só falado. Jesus, Deus, Ele conhece os nossos corações. Precisamos ter atitude, querido. Querido, nós temos dois grupos de pessoas na igreja. Dois grupos. Aquele que crê e vive verdadeiramente a palavra do Senhor. E aquele que diz que crê, mas não vive a palavra do Senhor. E querido, desses dois grupos, um grupo será salvo e o outro não. Está dentro da igreja, confessando com seus lábios que ama ao Senhor, mas não vive, não obedece, não tem uma vida de intimidade, queridos, de viver aquilo que Jesus falou, do que Ele deixou para cada um de nós, queridos. Amém? E eu quero te dizer, querido, que não é fácil. Não é fácil. Vejamos o que diz o verso 27 desse mesmo capítulo, até o 39. O verso 27 até o 39, diz a palavra do Senhor. Mas a voz que eu ouvi, digo, amai a vossos quê? Não é amigo, não? Inimigo, querido. Amai a vossos inimigos. Fazei bem a quem?
aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aos que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dará qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no abismo? Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, grande desafio temos nós. Não é fácil, queridos. O que Jesus nos ensina é totalmente o contrário do que é ensinado pelo mundo, do que nós aprendemos do mundo, queridos. Por isso nós temos que viver uma nova vida no Senhor. Amém? Viver uma nova vida no Senhor. Estava conversando com a pastora e estava até falando para ela: estamos longe, querido, muito longe de alcançarmos essa perfeição. Amém? Estamos longe. Mas o importante, querido, é termos um coração humilde e sabermos que nós precisamos crescer para agradar o Senhor, queridos. Nós não somos perfeitos, não estamos longe, longe.
Acabamos, querido, por muitas vezes, em sendo igual a os outros que estão no mundo. Acabamos muitas vezes a fazer as coisas iguais. Contrário ao que Jesus ensinou. Aleluia. Amém, igreja? Voltemos agora para o verso 46. E diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém, igreja? Creio que Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, trazendo à memória o que diz a palavra do Senhor. Querido, nós agradamos a Deus, obedecendo, fazendo tudo conforme a vontade dEle. Ou nós não seremos salvos, querido. Existe uma promessa para cada um de nós. E Jesus veio, cumpriu a sua missão. Ele fez a parte dele. Perfeita. Está feita. Ele disse, está consumado. Está feito. Agora, querido, depende de cada um de nós. E de forma individual. Amém? Precisamos fazer a nossa parte. Aí Jesus, a partir do verso 47, ele fala a cada um de nós, como se falando de forma individual. Recebamos, querido, nessa noite, o que diz a palavra do Senhor, de forma individual para cada um de nós. E aqui ele vai usar uma parábola para nos ensinar. Ele usa uma parábola que é da construção de uma casa. Como se cada um de nós precisássemos construir uma casa. Mas como vamos construir essa casa? De qualquer jeito? Ou tendo atenção? Para quê? Jesus disse que no mundo passarei por aflições. Tribulações viriam. Tempestades, ventos fortes viriam. Então, nós precisamos estar firmes. Mas por nós mesmos, que nós não podemos estar firmes. Como? Porque quem somos nós? Nada. E aonde é que nós conseguimos nos fortalecer? No Senhor, querido. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Aleluia. E diz no verso 47. Qualquer que venha a mim. Ele diz qualquer um, independente de quem seja. Qualquer um que venha a mim e ouve as minhas palavras. E as observa, e as obedece, e as cumpre, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele está falando de uma pessoa, pastor Hinaldo. Ele não está falando para a igreja. Ele não está falando para um grupo. Qualquer um que vem a mim. Amém? Que ouve. Primeiramente, que ouvir. Ouve as minhas palavras e as cumpre, as observa e as obedece. Ele diz, eu agora vou lhes mostrar a quem é semelhante. Aí ele entra no verso 48. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Aleluia. Glória a Deus. Querido, todos nós precisamos fazer a nossa parte.
Aqui Jesus usando essa parábola como se ele dissesse: cada um de nós precisamos construir a nossa casa, mas não de qualquer jeito. Precisamos saber onde é que nós vamos construir, analisar. A casa, querido, precisa de alicerce. Para quê? Porque depois virão ventos fortes, tempestades, e para que ela se mantenha firme e não venha ruir, não venha cair, ela precisa ter uma boa base de sustentação, o alicerce. Aleluia. Mas ele diz aqui nesse verso: é semelhante a um homem que construiu uma casa, que edificou uma casa. Mas ele diz, ele cavou. Amém? Cavar, querido, requer trabalho, requer paciência, requer tempo, requer investimento, não só de tempo, mas recursos. Cavar com atenção. Querido, a construção da casa, ela é feita quando o tempo está normal. Não é no tempo de tribulação, de tempestade, porque nesse período não dá para se construir, fazer um alicerce. E assim, querido, como Noé, que tinha uma palavra e uma missão de construir uma arca, porque haveria de vir um dilúvio no local onde não caiu uma gota d'água. Mas ele tinha um mandamento, uma ordenância de construir uma arca. E nós, queridos, temos uma ordenança de Jesus, de termos um alicerce, os fundamentos, querido, firmes. Aleluia. Precisamos cavar. E o que é cavar? É buscar intimidade com Ele, querido. É conhecer a palavra, é meditar na palavra, é crescer em intimidade com Ele. Conhecer, ter experiências com Ele, querido. Mais e mais ainda. E isso, pastor Inaldo, querido Moacir, requer tempo. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto, à provação, para passarmos esse tempo de crescimento, de amadurecimento, de forjar o caráter. Aleluia. E nós precisamos em todo tempo ter a certeza que Deus está no controle de tudo, que Ele está conduzindo tudo. Aleluia. E nós precisamos estar firmes, nos manter firmes, querido, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Amém? É buscarmos, querido, em todo tempo estar em intimidade com Ele, sermos prudentes. Lembremos, querido, das ex-virgens. Tinha a metade que era nércia, que não se prepararam, que não tinham azeite, e a outra metade estava preparada com azeite, prudente. Na hora que o noivo veio, aquele grupo de virgens que estava com azeite preparadas, ali entraram na câmara nupcial, junto com o noivo. As nécias quiseram entrar, mas já era tarde. Amém? E Jesus aqui estava falando, ensinando, advertindo para algo que viria depois. Capítulo 6 de Lucas ainda é o início do ensinamento do Evangelho. Para vivermos, querido, a palavra dele de fato e de verdade. Viver um amor, mas o amor, querido, não superficial, e não o amor como o mundo vive,
amar os nossos inimigos, amar aquele que nos persegue, querido, amar aqueles que levantam calúnia contra nós. A carne, a vontade é ir lá, querido, e brigar, fazer confusão. Ele fala até sobre aqueles que nos devem, querido. Até sobre aquele que nos deve. Que nós não devemos estar pressionando, colocando o pé no pescoço daquele que nos deve. Querido, se você não tem um dinheiro disponível, que você saiba que você pode se garantir, caso esse dinheiro não venha, é melhor você não emprestar. Porque se for para você emprestar e depois ficar pressionando, pior será. Amém, querido? O bom que você tenha, que você toda vez que alguém pedir, logicamente que é um amigo conhecido e você possa ajudar, é dessa forma. Sabendo para que a pessoa quer. Se é uma pessoa necessitada, mesmo que não seja conhecido seu, mas que você veja que é um necessitado, querido, se você pode ajudar, ajude-o. Nós não podemos ser besta. Amém, querido? Está sendo todo tempo explorado por pessoas que querem se aproveitar. Mas muitas vezes somos colocados em situação que nós podemos ajudar. Então devemos ajudar. Amém? Então Jesus diz, querido, aqui, que aquele que edifica uma casa e cava, e digo mais, cava bem fundo, como diz a palavra, e pôs o alicerce sobre a rocha, não sobre a areia, sobre a rocha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Interessante o que ele fala aqui, pastor Hinaldo, não é ele chegar em qualquer canto, a pessoa, um terreno, por exemplo, e fazer o alicerce profundos. Imagine uma terra. 2, um chega e cava bem fundo na terra e faz o seu alicerce. E o outro não faz o alicerce. Mas ele não está falando isso. Ele está falando que nós devemos ser prudentes, que nem para fazer a casa na terra, mas na rocha. Imagine, querido, você perfurar a rocha. Vai suar, vai cansar, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Somos tão imediatistas que queremos as coisas de imediato. Muitas vezes as pessoas não observam o ensinamento de Jesus. Ele diz, tenha paciência. Querize, tenha calma. Tenha calma. Queremos ser ansiosos. Queremos ver a resposta logo. Queremos ver o milagre acontecendo logo. Tudo logo, logo, logo. Eu tenho orado, tenho jejuado e não vejo. E Jesus diz, eu estou trabalhando o teu coração. Eu estou forjando o teu caráter. Eu estou te preparando. É isso que Deus está te dizendo nessa noite. Eu estou te preparando. Amém, queridos. É tempo de cavar, querido. Alicerces profundos. E só depois que tivermos o alicerce, detalhe, alicerce ninguém vê. Não está visível aos olhos de quem olha em cima. O que é visto é a casa. É a estrutura que está sobre. Muitas vezes queremos fazer coisa para mostrar para alguém ver o que estamos fazendo. O alicerce aqui, querido, é intimidade, é eu e Deus somente. É compromisso meu com Ele somente. Ainda que ninguém veja. É o alicerce, é o trabalhar, é o desenvolver intimidade. Santidade na presença do Senhor. Isso é o alicerce, querido. É o crer. Porque ele diz na continuação, sendo assim, feito assim, querido,
Aí vindo enchentes, batendo com ímpeto a corrente naquela casa, não pode abalar essa casa, porque estava fundada sobre a rocha. Estava fundamentada sobre a rocha. Querido, precisamos estar fundamentado em Jesus, crendo nele, porque virão os tempos difíceis. Já passamos muitas coisas difíceis, mas virão outros momentos difíceis. E se nós estamos ali, alicerçados, querido, na rocha que é Jesus, lembrando das suas promessas, ele diz o quê? Que nós somos mais do que vencedores. Se nós cremos neles, queridos, respiramos forte, entregamos os nossos fardos na mão dele e descansamos. Amém? Descansamos. Tem coisas, querido, que nós podemos fazer, e aí devemos fazer. Mas tem muitas coisas, querido, que não podemos fazer. E o que podemos é somente orar e colocar nas mãos do Senhor. Senhor, o que deu para eu fazer, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Mas eu entrego nas tuas mãos. Eu sei que tu estás no controle de tudo. Por isso, nesse momento, eu relaxo, eu tenho paz. Por quê? Porque nas melhores mãos estará. E a melhor solução terá. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, queridos, precisamos ser esta pessoa fundamentada na rocha, que é Jesus. Fundamentada, que é na palavra do Senhor. Vivendo verdadeiramente a palavra do Senhor. É momento de reflexão para cada um de nós. Como está a nossa vida? Temos amado os nossos inimigos? Ou estamos com raivinha dos inimigos? Temos orado pelos nossos inimigos? Para que haja conversão nele? Ou temos orado para que Deus venha com a espada sobre ele? Qual tem sido a tua oração em relação aos teus inimigos? Aqueles que te caluniam, aqueles que te perseguem. Porque eu não estou dizendo que é fácil. Mas se dizemos Senhor, Senhor, devemos obedecer. Viver a palavra do Senhor. Não só de fachada, mas de verdade. Na simplicidade da palavra. Lembremos, querido, que Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que está em nossos corações. Qual o nosso desejo? Primeira coisa, nós temos que lembrar do que diz a palavra. E na sequência, meditarmos. E trazermos para as nossas vidas. Para mudarmos. Precisamos mudar, querido. Amém? Glória a Deus. E no verso 49 diz: mas o que ouve e não pratica, mas o que ouve e não pratica, não obedece, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a correnteza, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, queridos? Imagine, querido, duas casas. Recursos iguais para duas pessoas. Uma gasta tempo, investe, faz o alicerce. E a outra, querendo já mostrar o resultado da parte de cima, prefere até nem fazer alicerce para que em cima consiga colocar, além dos móveis, bom revestimento, coisas bonitas na parte de cima, porque quer mostrar.
esta casa vai cair. Logo, logo vai cair. E grande ruína será desta casa. A casa vai cair. Amém, querido? A casa vai cair. O que ele quer dizer com isso, querido? Que tudo será em vão. Ou nós vivemos uma vida conforme a vontade do Senhor, queridos, ou tudo será em vão. Queridos, estamos na igreja, mas precisamos, querido, ter a vida restaurada, transformada pelo poder do Senhor. Se não houver conserto, querido, se não houver mudança, querido, não vai ser salvo. É tempo perdido, tudo vai ser em vão. Choca, mas é assim, querido. Ou temos intimidade com o Senhor e com a ajuda do Espírito Santo todos os dias, estamos caminhando em crescimento, querido, para alcançarmos uma perfeição, agradando a Deus. Ou então, queridos, não haverá salvação. Não adianta simplesmente estar na igreja, seja qual igreja for, seja qual placa for, igreja não salva, unção não salva. Muitos buscam unção, quero unção, quero unção, unção, quero unção. Que salva, querido, é a obediência. Porque quem salva, querido, não é o que eu faço, é o que Jesus já fez. Da minha parte, o que precisa é obedecer. Simples assim. Simples. Amém? E muitos buscam unção, querem sentir algo diferente, um mover diferente. Isso passa. Isso não salva. E o sacrifício de Jesus, a missão de Jesus, foi para que houvesse salvação de todos, aquele que crê. Qualquer um, Jesus diz, qualquer um que ouve as minhas palavras e observa e pratica, coloca em prática, esse é que me agrada. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua santa palavra, pelo Teus ensinamentos, ó Senhor. E te pedimos, ó Espírito Santo, nos ajuda, nos dá sabedoria, força, ousadia, para que nós saibamos, Senhor, em todo o tempo te agradar. Queremos te obedecer, Senhor. Queremos fazer tudo quanto seja a tua vontade. Falamos, Senhor, Senhor, reconhecendo o teu senhorio, mas não queremos agir só de boca, só de palavra, mas queremos, ó Pai, agir em ação, cumprindo da tua vontade. Pai amado, Pai santo, vem sobre as nossas vidas. Que nessa noite, ó Pai, cada um tenha ouvido e entendido a tua palavra. Que cada um venha guardar a tua palavra e venha meditar na tua palavra. E que essa palavra venha fazer a diferença nas vidas que aqui estão, nas vidas que estão nos acompanhando agora. Para que haja mudança, para que haja conversão, para que haja restauração, para que haja uma nova vida na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Pai amado, nós sabemos que Tu és bom, que Tu és maravilhoso. E diante de Ti, Senhor, nós consagramos as nossas vidas. Vem com a Tua luz e com a Tua graça sobre nós. Renova-nos, ó Pai, a cada dia. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, porque nós queremos andar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Vamos para o Senhor Jesus.